Salve, meus amigos e amigas do programa Fala Capoeira. No debate de hoje nós teremos a presença da Patrícia Nizambi Cardoso, Poliana Félix, Manuel Neto, Peroba Capoeira e Eduardo Rodrigues. A nossa temática será a questão negra e o processo de racismo estrutural na capoeira. Faremos, como sempre, um debate respeitoso dentro do campo de vista democrático, a fim sempre de lutar contra o racismo, combater o fascismo e melhorar a qualidade de vida da nossa população. Por favor, Patrícia, se apresenta para a comunidade e fala um pouquinho da sua causa. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. São pessoas que eu admiro bastante, alguns eu já conheço há mais tempo, como o Mano, né, o Peroba, o Eduardo e o Vitor estou conhecendo agora. Meu nome é Patrícia, eu sou de Ribeirão Preto, do Grupo Cativeiro, e treino já, comecei há mais ou menos uns 20 anos atrás, entre idas e vindas, tem uns 20 anos, tem uns 10 anos mais ou menos. Eu sou historiadora, sou promotora legal popular, e sou cofundadora do coletivo União das Pretas, que é um coletivo de mulheres negras aqui em Ribeirão Preto. E atuo como agente social também na cidade, né? Faço trabalho com as comunidades mas resumindo é isso. Maravilha, seja bem-vinda a esse debate maravilhoso. Resumindo é tudo isso. Resumindo, ela tem tudo isso. Contra Mestre Manuel, se apresenta, meu irmão, fala um pouquinho sobre essa história. Boa noite. Agora sim. Ucuiú, a bênção de todos. Meu nome é Manuel, eu sou do Grupo Cativeiro Capoeira aqui de São Paulo, sou contramestre. Eu desenvolvo o trabalho de capoeira desde 98 como instrutor. Me formei professor de capoeira em 2002. Até então, em 2002, eu só venho trabalhando com capoeira e me preparando para trabalhar e atender o público em geral, né? É isso. Maravilha. Vemos a capoeira ser chamada de esporte, vemos a capoeira ser chamada de arte e educação, vemos ela ser chamada de musicalidade, mas aos poucos vemos a chamada manifestação cultural afrodescendente deixando de ser trabalhada. Ou seja, a capoeira está deixando de ser negra? Eu vou expor, assim, do ponto de vista, principalmente, eu fui na passeata, no Manifesto, domingo, no Lago da Batata, e o meu espanto foi ver a ausência quase que completa da capoeira. Provavelmente teriam alguns capoeiristas lá, mas não representados enquanto segmento, entendeu? Enquanto grupo, vamos dizer assim. Provavelmente teria algum perdido lá, como eu estava lá, entendeu? Me manifestando do ponto de vista individual, me manifestando individualmente. Então, quer dizer, foi uma iniciativa individual da minha parte. Não convoquei ninguém para ir, comentei com outro amigo assim, e no final das contas acabei indo e estava lá sozinho. E, de fato, eu percebi essa ausência, né, do segmento da capoeira lá, uma representação da capoeira lá. Agora é óbvio, né, a gente está no meio de uma pandemia e isso é um problema muito complexo, sem precedentes aí na história mundial, mas eu acho que o contexto que nós estamos passando pediu como que eu posso dizer, essa iniciativa mesmo, essa iniciativa até de um ponto de vista relativamente bem suicida, entendeu? Do povo preto, dos segmentos que representam o povo preto através da cultura ou de qualquer outro aspecto social. Eu acho que o contexto político, o momento, pediu, né, para que nós fizéssemos essa representação, para que nós fizéssemos esse manifesto. E eu me senti imbuído de estar lá representando, primeiramente, o cidadão afrodescendente, Eduardo Negão, mas em paralelo com o fato de eu ser capoeirista há quase 40 anos, ou há 40 anos, vamos dizer assim, entendeu? E aí eu até fiz um videozinho, está na minha timeline no Facebook, sobre, independente de questão da pandemia, qual é o meu ponto de vista relacionado a essa ausência da capoeira nessa manifestação, mas não só nessa manifestação, mas do ponto de vista geral da capoeira,
porque eu estou na capoeira há 40 anos, então eu consigo fazer um recorte de tempo que, do ponto de vista histórico, é um recorte de tempo pequeno, se a gente for pegar 4 décadas, mas do ponto de vista de algumas guinadas que todo segmento cultural dá ao longo do seu curso, é possível fazer um recorte, entendeu? Em 4 décadas. E o que eu percebo é vários eventos ocorreram ao longo dessas 4 décadas que levaram a essa fragmentação da essência negra e da essência até de manifesto social e preto, do povo preto, da capoeira. Eu vim da capoeira dos anos 80, que era uma capoeira predominantemente feita por pessoas da periferia, por periféricos, e que naturalmente, principalmente no início dos anos 80, que a gente estava dentro do regime militar, uma boa parte dessas pessoas estavam alinhadas aos movimentos sociais da época, entendeu? E até muitos até participaram da fundação de partidos de esquerda ou centro-esquerda, vamos dizer assim, entendeu? Mas, independente de questão de partidos, estavam envolvidos em movimentos sociais dentro da periferia, entendeu? Eu via, eu conseguia, eu tinha 10 anos de idade quando eu iniciei na capoeira e eu enxergava que as pessoas que estavam envolvidas na capoeira, naquele microcosmo que eu participava, também eram ativistas e militantes das causas negras e das causas da periferia, que naturalmente está envolvida as causas do povo preto. E fazendo um recorte rápido assim, eu percebo que várias coisas que vêm acontecendo ao longo dessas 4 décadas contribuíram para essa fragmentação, primeiro da essência negra da capoeira e segundo do pensamento do capoeirista enquanto personagem de um movimento negro através da cultura. Você está entendendo? Para mim, o primeiro ponto de vista foi nesse recorte, né? Não vou lá para trás, mas o meu primeiro ponto de vista dos anos 80 para cá, que eu consegui enxergar enquanto pessoa, foi o advento das federações de capoeira, entendeu? Tanto que na época, e depois de muito tempo, eu conversando com muitos mestres antigos daquela época, muitos mestres naquela época não quiseram participar das federações de capoeira por um motivo muito simples. As federações de capoeira na realidade, foi uma ferramenta para uma certa, entre aspas, legalização e cerceamento, né, da capoeira enquanto movimento negro, entendeu? Então, eu acho que a primeira cisão que abriu margem para a diluição dessa aura da capoeira como manifesto negro, para mim, o primeiro evento foi o advento das federações. Vindo mais para frente, nos anos 90, o advento dos grupos, que aí fragmentou muito mais, e dos anos 80 em diante, a capoeira já se tornou cultura de massa, entendeu? E a cultura de massa, ela tende a diluir os aspectos de cultura tradicional de qualquer cultura, independente de ser cultura afrodescendente ou não. É isso aí. Patrícia. Só para a gente começar o debate, né? Com certeza. Por favor, Patrícia, seu ponto de vista em relação a esse posicionamento. Eu acho que o mestre Eduardo falou bastante coisa assim que eu gostaria de pontuar também, né? E essa questão de perder o movimento negro, as pessoas pretas perderam um pouco essa identidade da luta, né? Que tinha, voltaria um pouco mais para trás, né? Na judicialização da capoeira, quando ela foi proibida por lei, né? E aí passou pelo período militar, que era um outro período de luta, né? E aí onde os movimentos, os capoeiristas estavam todos envolvidos também naquele período. E como ficou muito mal resolvido isso depois da abertura, eu acho que as pessoas têm o caso, lógico, né? Das culturas, de ter essa mistura, né? Isso é natural, mas não o esvaziamento da capoeira como uma atividade de pessoas pretas. Eu acho que isso foi uma perda muito grande para a capoeira, né? Então, essa separação das pessoas pretas, de não quererem se aproximar da cultura, que isso foi um processo histórico também, de negação da cultura, da identidade do povo preto, como uma forma de
de ser uma coisa negativa, né? Então, algumas pessoas foram entrando na capoeira e foram tomando conta, né, desse lado psicológico, inclusive, né? Deixou de se falar das rebeliões, das lutas, dos movimentos onde as capoeiras sempre estiveram, né? E começou a se falar de outros tipos de cultura, entrou a religião, entrou aquela parte... foram entrando outros tipos de cultura dentro da capoeira que não foram brecadas a tempo. Então, eu acho que essa longevidade, já que já vem de algum tempo, de aculturação da capoeira, dos capoeiristas negros, principalmente, é tudo fruto de situações mal resolvidas politicamente no país, economicamente. Então, eu acho que não a gente tem que resgatar, na realidade, né? Palavras-chave que foram transformadas em outras para dar um sentido mais moderno, só que, por outro lado, esvaziou, né, a capoeira. Então, a gente vê nos espaços aqui em Ribeirão Preto, tem alguns grupos que a gente vê, maioria de pessoas pretas, mas a grande parte são pessoas brancas e as pessoas negras não se sentem à vontade, muitas vezes, nesses espaços, porque elas não têm liberdade, né, de se expressar, não se veem na capoeira como uma parte da cultura preta, né, de um povo, porque a capoeira né, parte da cultura e da identidade de um povo. Maravilha. Contramestre Manuel, sua observação em relação ao nosso questionamento, por favor. Falando na continuidade a que a Patrícia falou, falando um pouquinho do que eu aprendi, do que eu vi até dentro da história do Grupo Cativeiro, que ele surgiu nessa época do militarismo, na década de 70, justamente por esse fato do embranquecimento da capoeira, né? Então, a importância dos mestres antigos relacionado ao Grupo Cativeiro, que eram 6 mestres, né, que se juntaram e vendo esse embranquecimento a outras culturas, outras associações querendo tomar conta da capoeira e já se preocuparam. Então, a gente pode conseguir, começa a perceber isso depois de 40 anos se passaram, vamos dizer assim, e eu começo a identificar aquilo que era conversado lá atrás sobre algumas instituições evangélicas, por exemplo, que se apropriam, né, da nossa cultura preta e fazem da forma deles, não respeitando a nossa. E, na minha opinião, aquilo deixou de ser capoeira. Aquilo não é mais capoeira, entendeu? Então, a gente começa a se organizar e tenta fazer com que isso mude essa estatística do embranquecimento da capoeira. Só que, assim, a gente consegue identificar também que muitos mestres, contramestres, vamos dizer, profissionais da capoeira, você tem que adquirir a responsabilidade, né? Então, muitos profissionais da capoeira nem sabem o que é isso, muito menos se importam com isso. Infelizmente, a grande verdade é essa. E eu tenho reparado que cada vez mais existe o quê? Um batizado de capoeira. Você vai lá ver os mestres antigos que estão lá, você não vê nenhuma cara preta, por exemplo. Você começa a relacionar o quê? Pô, cadê os mestres antigos, os pretos que estavam aqui, né, que lutaram pela capoeira, lutaram pela nossa cultura, e agora eles estão aonde? Né? Daí você começa a fazer essa busca, esse recorte racial dentro da própria capoeira. E existe isso, se você começar a ampliar, você começa a ver alguns mestres colocando o racismo dentro da capoeira. E geralmente não, a maior parte desses mestres são brancos, porque daí você vê alguns apelidos pejorativos, né? Você vê um pretinho, né, com apelido de, vou dar um exemplo, boca de peixe, certo? Que aquilo lá vai fazer com que a autoestima dele vá para baixo. Ele não quer esse apelido, ele não acha legal, porque estão vendo um defeito que ele tem de dentário, né? Daí você já começa a observar o racismo dentro da capoeira nesse fator do mestre de capoeira colocar um apelido pejorativo num aluno preto ou numa aluna preta. E quando você vai fazer a mesma visão para um aluno branco ou uma aluna branca, sempre o nome é diferente, né? Então, a gente tem que começar a fazer o quê? Buscar isso e alertar
esse exemplo mesmo, eu estava dando aula num lugar, daí já era como professor de educação física, não era como capoeirista. No Recreio das Férias, lá tinha um grupo de capoeira, lá dentro. E tinha um menino que me viu com o berimbau, ô, professor, deixa eu tocar um pouco, toma, toque, não sei o quê, papapá. Daí eu perguntei para ele, qual que é o seu apelido na capoeira, não sei o quê, ele baixou a cabeça meio, boca de peixe. Daí eu reparei que ele não gostava daquilo. Eu falei, pô, você não gosta do seu apelido? Não, professor, porque a minha boca é feia mesmo, não sei o quê. Eu falei, fale pro seu mestre, então, que você não quer esse apelido. Você não gosta desse apelido, né? E essa criança, na época, tinha o quê? Uns 9, 10 anos de idade. E eu dava aula próximo desse local que eu estou te falando, que era o Recreio das Férias. Numa visita dele nesse local, ele me viu, mas ele já tinha uns 16 anos, né? Continuava nesse mesmo local, com o mesmo apelido que não acrescentou, né? E ele, tô querendo parar com a capoeira, mestre, eu não tô me adaptando, eu não tô conseguindo me evoluir dentro da capoeira. Então a gente começa a perceber que aquele racismo feito pelo professor começa a refletir nele, né? Como criança e leva para a vida dele como adolescente, cria-se essa falta de autoestima, né? E alguns professores não conseguem identificar isso. Alguns mestres de capoeira também. Então, acho que isso seria parte desse racismo dentro da capoeira, essa estrutura branca, racista, dentro da capoeira. E outras coisas também que assim aconteceram, eu dando aula de capoeira, numa associação evangélica, eles vieram questionar, colocaram algumas pessoas para começar a verem minha aula. Só que eu não tinha percebido ainda isso. Daí, certo dia, me chamaram, Manuel, você canta uma música relacionada a Santo Antônio é protetor, vou dar um exemplo, né? E a gente não acredita nisso. Você poderia mudar as letras das músicas, por exemplo? Eu falei, não, essas músicas é de domínio popular, não sou eu que fiz. A capoeira em tradição já canta isso. Não, mas você não poderia cantar uma música que é relacionada ao Jabaquara, por exemplo? Eu falei, pois é, então, eu canto músicas relacionadas ao Jabaquara, porque eu não sei se é do seu conhecimento também, que existe um quilombo aqui no Jabaquara, que hoje é conhecido como Centro de Culturas Negras do Jabaquara. Existe um quilombo, né? Nessa época, eu acho que era Acervo da Memória e do Viver Afro-Brasileiro. Foi 2004, isso, aproximadamente 2000, 2004, na antiga FEBEM Imigrantes, onde eu trabalhei. Daí a gente começa a perceber algumas instituições, principalmente religiosas, que querem tomar conta disso, né? Félix, seja bem-vinda à nossa conversa. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, né? Principalmente em poder estar aqui ouvindo tanto conteúdo que vocês. Cheguei agora, mas já percebi a linhagem aí do fundamento, do embasamento, e acho importante, cara. Maravilha. Agradecemos e já passaremos a palavra para você, tá? Mestre Peroba, por favor. Veja bem, Vitor, é realmente um recorte racial que é nefasto não só para a capoeira, mas para toda a cultura preta, né? Eu adoto o termo cultura preta, né? Não cultura negra, porque negra é negação, então é algo que já está né, levando para baixo, né, a questão negra, a questão racial. E aí o que é? É o preconceito realmente. É o racismo que é praticado dentro da capoeira. E não é um racismo velado. É um racismo que ele é explícito. Certo? É desde um simples olhar, certo? A recepção de um aluno, a forma que os mestres pretos eles são tratados, né? E a relação social realmente, entendeu? Porque qual é o lance, né? Daí qual que é a história disso tudo? A cultura preta, né? Ela é tão massacrada, né? Ela é tão menosprezada, ela é tão desprezada por muitos, né? Que o próprio elemento preto, o homem preto, a mulher preta, né? Ele quer o quê? Ele pretende se afastar dessa cultura, certo? Ele se afastando dessa cultura, ao quê? O aculturamento, né, de pessoas não pretas, e essas pessoas pretas, para obter algum tipo de legitimidade dentro da cultura preta,
certo? Que é um processo aqui, é o mesmo processo do colonizador, certo? É o mesmo processo, certo? Ele faz o quê? Ele começa a endemonizar as questões pretas na capoeira, ou seja, as suas matrizes africanas, as religiões de matriz africana, é a vestimenta do mestre, é a forma que o mestre anda, a forma que o mestre se veste, é o colar de contas que o mestre usa, sabe? Então, assim, são diversos fatores que torna, aliás, que causa o embranquecimento da capoeira, certo? Que vai estar afastando realmente os elementos que, né, que deram forma, que deram origem, né, à capoeira. E né, conforme as pessoas pretas elas vão se afastando, ou pior ainda, né, as pessoas pretas elas são afastadas da capoeira, certo? Porque é um outro tema também, que é a questão que né, a Patrícia levantou até, que é a questão do mercado de trabalho, certo? Então, imagina só, você desenvolve né, a capoeira, você é um homem preto, um mestre preto, um professor preto, você está dando aula. Só que o mercado de trabalho, ele não te recebe, certo? Os seus alunos, boa parte, entendeu? Eles, em alguns, eu não digo todos, né? O racismo, ele é algo estrutural, ele é algo institucional. E assim, né, né, no Brasil existe o mito da democracia racial também. Né? Então, tudo isso junta, e esses elementos, eles entram dentro da capoeira e as pessoas nem percebem. Por quê? É tudo muito normatizado. Né? Então, assim, a pessoa chegar, né, e ofender uma pessoa preta é algo que é natural, entendeu? Ninguém se abala, certo? Na capoeira, ninguém se abala. Né? O que eu observo? Eu observo mestres de capoeira que, assim, eles são racistas, mestres de capoeira brancos, né? Não negros, eles são assim, eles praticam racismo. Praticam racismo e não é de uma forma velada, certo? É de uma forma escancarada, certo? As pessoas não querem equidade, as pessoas não querem paridade. O que elas querem? Prezam por seus privilégios. E uma forma de manter o privilégio é a exclusão do preto na capoeira. Então, é uma temática, é um tema que ele é bem profundo. Acho que dá para fazer uns 30 programas só sobre esse tema, né? Então, o meu recorte em relação à questão racial realmente é essa, entendeu? Então, é propriamente dita, é a apropriação cultural e a endemonização de nossos mártires, certo? Maravilha. Poliana, por favor. Beleza? Apresentar a sua visão em relação a essa estrutura, por gentileza. Se apresenta também para todos conhecerem um pouco de você, do seu trabalho. Bom, pessoal, eu sou Poliana, tenho 26 anos, nasci na Bahia, mas tive meu primeiro contato com a capoeira aqui em São Paulo, depois de adulta já. Até uma coisa engraçada, eu cresci na Bahia, cresci na roça, minha família, é claro, e a minha avó, ela era evangélica, depois de um período da vida dela ter sido do candomblé. Então, tudo que era relacionado, olha só que loucura, tudo que era relacionado à cultura negra, minha avó enquanto negra, a partir do momento que ela se torna evangélica, a gente já não podia mais tocar no assunto. Então, eu venho para São Paulo, eu conheço capoeira com o Kaká, que hoje é o meu mestre, né? Estou com ele há 8 anos, treinando com ele há 8 anos, e conheço capoeira a partir de uma ótica branca, totalmente. Eu fui apresentada a minha cultura total a partir de um mestre de capoeira branco. Eu conheci parte da minha identidade através de um homem branco, um mestre de capoeira branco. Eu me encontrei enquanto mulher negra com um mestre de capoeira branco. Então, assim, sou muito nova de capoeira, né? Então, eu estou compartilhando aqui com vocês a minha experiência pessoal. Eu acredito que, nossa, é muito difícil, né, dissertar sobre isso, porque a minha ótica é essa. Eu tive experiência com a capoeira, eu pude conhecer o samba de roda, eu conheci o João, que eu não conhecia nada. Não tinha nada. Isso é uma coisa muito, muito nova, né?
tudo isso, porque agora está num momento de efervescência, diante do que está acontecendo no mundo, então teve um boom. Então tem muita informação. Eu queria que vocês dissertassem um pouco mais, vocês com mais experiência, vocês que são mestres, sobre essa experiência que eu acabei de compartilhar. Apesar de ter começado, né, de ter conhecido através do Kaká e tudo mais, eu tive a oportunidade de vivenciar com alguns mestres, né, um tempo mais intenso, como o mestre Ananias, que morou lá aproximadamente uns 6 meses, o mestre Bigo, o próprio mestre Brasília. Então, uma coisa que eu percebia neles, assim, na convivência, tirando ali o ambiente da roda, vamos dizer assim, na intimidade, é que eles tinham, né, e alguns têm, que ainda estão com a gente, de lidar com determinadas questões, inclusive questionados. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou negando a questão do racismo, pelo amor de Deus. Eu cresci dentro de uma periferia, eu estou justamente botando esse contraponto que dentro da minha própria família negra, havia uma negação da cultura negra, e através de um mestre, que eu não sei se é o caso de ser uma exceção, porque talvez seja, porque eu sei que deve ter muitos mestres em estrutural conscientes ou inconscientemente, porque muita coisa é reproduzida também. Então, eu não sei se é uma exceção, mas assim, eu tive essa experiência com esses mestres antigos por um tempo na convivência, e eu não sei se eles talvez tiveram perdido as forças até de brigar, eu não sei como era, mas eles lidavam com isso, falavam sobre o assunto de uma maneira mais simples. Não sei. O que vocês acham? Vou continuar com a minha teoria aqui, né? Eu acho, velho, que em conjunto com o processo de massificação da capoeira, enquanto cultura, e também com o processo de desportivização da capoeira, isso aí, para mim, esses 2 pontos ocasionaram essa diluição da essência negra da capoeira, entendeu? Porque se você coloca hoje que a capoeira regional contemporânea, que é essa capoeira dos anos 90 para cá, que se tornou hegemônica no mundo inteiro, e vai ser, e ela vai continuar hegemônica, por quê? Por um motivo muito simples. Porque ela veio com um pacotinho muito bem embaladinho, que ela se encaixou dentro desse aspecto mercadológico da cultura e também do desporto. Você está entendendo? Então, se as federações, com os campeonatos, já contribuíram para para arrastar a capoeira mais para o seu aspecto desportivo, relativamente em detrimento ao seu aspecto mais tradicional de cultura negra, de cultura preta, aí, quando vem dos anos 90 em diante, com, de fato, o boom da capoeira, entendeu? Principalmente depois dos 2000, capoeira tomou o mundo. Capoeira, comercial de sabão em pó tinha capoeira, novela tinha capoeira, tudo tinha capoeira, velho. Finalzinho da década de 90 para início dos 2000, a capoeira estava em todo lugar. E não era a capoeira tradição cultural afro-brasileira. Ô, mestre, posso só entrar só fazer uma observação? A capoeira, rapidinho. Aí você já responde também em cima disso. A capoeira ganhou o mundo, mas através de que roupagem? Né? A gente viu até no último campeonato que teve lá no Azerbaijão, nenhuma das pessoas que representavam eram pessoas negras, então assim, ou pessoas pretas. Então a capoeira ganhou o mundo, mas através de quem? E os mestres pretos tradicionais, que foram os criadores, os percursores, que suaram pela capoeira. Por favor. Então, e tem um outro aspecto muito interessante também. Se você pega nos anos 80, era natural os mestres constituírem as suas academias, alugavam um espacinho em cima de uma sobreloja, normalmente, ou numa associação de bairro, e ali ele fazia, de fato, uma academia de capoeira, que é uma coisa extremamente rara hoje em dia. Hoje em dia existem muitos espaços que têm aula de capoeira. E quando você chega nesses espaços para dar a sua aula de capoeira, normalmente você vai ter que, de alguma forma, adaptar
a capoeira ou levar ou exacerbar o lado mais desportivo da capoeira para que a capoeira seja mais aceita naquele espaço, entendeu? Eu dei aula há 20 anos num clube escola da prefeitura de São Paulo que eu não podia pregar um prego na parede, que eu não podia colocar um quadro com algumas fotos ou puxar uma decoração mais voltada para a africanidade. E hoje eu tenho meu barracão já há 8 anos que eu faço o que eu quero. Então lá tem quadro dos mestres, lá tem quadro de santo, lá tem isso, tem aquilo, que é uma coisa que eu posso fazer com muito mais personalidade. Você está entendendo? Então, quando você entra nos 90, quer dizer, primeiro, com o advento das federações, que leva a capoeira para o seu aspecto mais desportivizado, através das competições, através dos campeonatos, e depois, com o processo de massificação da capoeira com a capoeira regional contemporânea, que é a mais hegemônica hoje, que está encaixadinha nesse aspecto mercadológico, naturalmente os aspectos mais tradicionais afrodescendentes da capoeira serão diluídos, velho. Serão diluídos e vão deixar de escanteio, entendeu? E aí o que acontece? Hoje o público da capoeira foi formado, se você pega os últimos capoeiristas dos últimos 20 anos, 15 anos, eles já são fruto dessa capoeira mais desportivizada e menos voltada para esse aspecto mais afrodescendente. Você está entendendo? Então, no meu ponto de vista, dentro da minha visão, fazendo esse recorte, eu acho que esses eventos contribuíram para isso, entendeu? E, sinceramente, eu vou dizer para vocês, principalmente do ponto de vista da capoeira moderna, dessa capoeira regional contemporânea, hegemônica, esse processo é irreversível, entendeu? Mas, em contrapartida, nós temos os trabalhos de capoeira Angola, que se ancoram muito mais nas tradições afrodescendentes e que utilizam a capoeira, além do seu aspecto, do seu escopo da capoeira mesmo como tradição, também fazem um paralelo com os movimentos afrodescendentes, entendeu? E com os movimentos do povo preto, entendeu? Mete bronca aí. Patrícia, quer voltar para a roda sua fala? Bem sincero, eu acho que você deveria tomar cuidado, assim, no geral, quando a gente está falando de uma cultura que é africana e agora aqui praticada por afrodescendentes, que você pode até ter visto, você se inseriu na sua própria cultura, então você está se apropriando. Não que uma pessoa branca poderia te passar alguma coisa, não sei. Eu tenho um pouco de receio disso, né? Eu te entendo até, compreendo a sua trajetória, eu entendi também, porque eu também vim de uma família evangélica, eu cresci uma família evangélica, e quando eu tive contato com a capoeira primeiro, e depois com tudo o que envolve, né, a negritude, né, a afrocentricidade, foi com pessoas pretas, né, que eu acho que é justamente isso que tem trazido a capoeira onde está agora, essa apropriação, né? E quanto aos mestres, eu acho que tem todos os tipos de mestres, né? Às vezes os mestres mais antigos, assim como algumas pessoas, têm até preguiça de falar sobre alguns assuntos com algumas pessoas, não é que eles não queiram falar. Às vezes eles já falaram bastante e às vezes não é o momento, talvez você tenha pego eles no momento que eles não estavam com vontade, mas todos os mestres pretos que eu me aproximei, tive interesse em conhecer o que é, através da visão deles, né, entendendo o momento histórico que eles viveram, onde a gente está agora, a gente consegue, né? Eu espero que você tenha alguém pelo seu caminho que consiga te dar uma visão assim, porque nós somos pretas, né? Então eu acho que nada mais faz sentido do que a gente buscar na nossa fonte. Nós temos fonte, temos livros, temos pessoas, né? Então eu acho que você é jovem ainda, mas eu acho que tem um caminho legal, né? Assim, da sua busca, da busca da sua identidade. Posso fazer um pequeno adendo à sua fala? Claro. Eu acho, no meu ponto de vista, eu acho que eu conheço o mestre Cacá, o mestre dela. O mestre Cacá, de fato, ele é branco, entendeu? Ele tem todos os traços de uma pessoa branca, entendeu?
Mas o mestre Kaká, ele tem uma postura... Porque, no meu ponto de vista, eu acho que o ativismo negro, o ativismo, as questões afrocêntricas, como você mesmo falou, ele independe de cor. E eu vejo no Kaká esse ativismo, entendeu? Há muitos e muitos anos, entendeu? Então, eu acho que isso independe de cor. Eu acho que é muito mais a questão de postura da pessoa do que uma questão de cor, entendeu? Não estou querendo polemizar. Não. Entendeu? Não, eu entendo. Eu acho, inclusive, que as pessoas precisam ser nossas aliadas, né? Sim, não ter um protagonismo sobre as nossas causas. Isso eu já não concordo. Isso. Perfeito. Os aliados nós precisamos e muito. Obrigada. Né? Obrigada, mestre Eduardo Negrão. Obrigada, Patrícia. Entendi a sua colocação, faz todo sentido, mas só para retificar, quando eu falo da identificação da minha identidade, não é que eu adquiri essa questão da cultura negra com ele, mas ele foi o meu. Então, ele me orientou as fontes. Eu falo do João, foi na comunidade Tamandaré. Quando Capoeira foi na roda do mestre Ananias, ele convivendo com a gente, esse Bigo. Então, eu tive esse olhar quando me foi negligenciado. E eu acho importante a gente valorizar também. Eu acho que é importante, como você falou, a gente ter aliado. Porque se a gente entrar num embate com todo mundo que se identifica com a nossa causa, que se identifica com a nossa luta, falar, não, você é branco, você não pode lutar do meu lado, eu acho que a gente vai estar numa luta eterna entre nós, né? Não. Longe de mim pensar isso. Né? Não é isso. Não foi essa a minha colocação. Mas não, eu entendi. Achei maravilhoso. Então tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre essa questão da Poli que ela levantou? Falando sobre essa que a Poliana estava dizendo sobre a identidade, né, racial, né, a identidade preta, que ela só foi buscar isso depois da adolescência dela. Isso é o processo de racismo já. Você, qualquer uma pessoa preta passou e passa até hoje, né? A gente vai, assim, a gente só vai conseguir, por exemplo, você só vai conseguir saber da onde você veio do continente africano. Muitas vezes você for fazer um jogo de búzio e ver que seu orixá ou a qualidade dele se refere a uma região da África. Daí só aí que você vai conseguir saber, assim, qual sua ancestralidade, de qual parte da África você veio. E isso a gente não vai conseguir só com mestre ou só com a capoeira. A gente vai ter que começar a buscar isso no candomblé, no jongo, tá certo? Nas rodas sagradas do nosso povo, né? Que eu vejo assim, são várias rodas sagradas, mas se você puxar a capoeira, por exemplo, eu até tenho uma visão diferente do mestre Eduardo Negrão, que eu me defino, a capoeira que eu pratico, eu me defino como uma capoeira que anda junto o velho e o novo, que é essa tal capoeira que o pessoal começa a identificar como, sempre me foge, contemporânea. Contemporânea, exatamente. Só que assim, quando alguém faz uma pergunta para você, para mim, ô Manuel, que tipo de capoeira você faz? Eu falo assim, eu faço regional em Angola. Né? Eu não defino eu nem também. Angola, regional. Eu faço regional Angola. Eu olho para os birimbaus e vejo ali o que está acontecendo, quais são os toques que estão fazendo, e eu defino aquilo como capoeira. Muitas pessoas falam que é a contemporânea. E eu vejo essa capoeira que as pessoas falam que é mais atualizada como estilizada. Não, Manuel, Oi. Posso só fazer um adendo rapidinho nessa sua fala? Lógico. É assim, esse termo capoeira contemporânea, ele já está institucionalizado. Tá? No texto do IFAM, esse termo capoeira contemporânea já está institucionalizado. A capoeira que você faz, que é a mesma que eu também hoje sou adepto, entendeu? E sou adepto desde a década de 80, independente de eu ter participado de grupos que tem um formato, nesse formato moderno da capoeira regional contemporânea, eu hoje me qualifico como capoeirista, simplesmente capoeirista, entendeu? Nem Angola, nem regional, sou capoeirista. Por quê? Porque eu quero passear por todas as vertentes da capoeira, você está entendendo? Eu quero ter condições de interagir em todas as vertentes da capoeira, independente do formato da roda. Você está entendendo? É muito importante. E isso é uma característica da capoeira de São Paulo, que, diga-se de passagem, através das mídias sociais,
Hoje, todo mundo está enxergando que isso é uma forma muito mais flexível de ser capoeirista, que a capoeira de São Paulo está na moda hoje, no mundo inteiro. Todo mundo está querendo saber como que é esse negócio de você chegar numa roda de Angola e conseguir se virar, chegar numa roda de regional e conseguir se virar, e chegar numa roda que tem as duas coisas e você se virar do mesmo jeito. Você está entendendo? Mas a grande preocupação é o quê? O que a capoeira fala? O que o mestre de capoeira fala nessas capoeiras que são, vamos falar assim, visto como estilos diferentes. Isso que é o grande problema. O aluno, às vezes, vai lá, você chega, professor, estou aqui, não sei o que, posso fazer uma aula? Pode. Daí ele faz um movimento que não é igual ao nosso. Eu posso falar para ele que está errado? Não, não posso falar para ele que está errado. Não. Entendeu? Boa. Não. Ó, aqui nós fazemos de tal forma. Ah, mas é assim. Onde eu fazia, então lá você faz assim, né? Aqui você faz dessa forma. Ah, mas vai falar, ó, eu só posso explicar até aqui. A mesma coisa acontece com a parte oral da capoeira, a oralidade da capoeira. Que nem às vezes a gente vai ficar debatendo aqui isso aqui a noite inteira se a gente começar a falar sobre o IFAM, sobre a estrutura do governo para nós capoeiristas. Por exemplo, o pessoal chega a falar assim, o CREF não pode entrar na capoeira, pá. Concordo, mas é inevitável. É inevitável. Visto como esporte. Só que eu não posso também ter uma visão do IFAM para capoeira. Por quê? É a estrutura Velho, branca. mas foi através, É você uma não está estrutura entendendo. branca. É isso que eu estou te dizendo. Esse termo, capoeira regional contemporânea, ele está no dossiê para o reconhecimento da capoeira enquanto patrimônio cultural brasileiro e, em consequência, patrimônio cultural da humanidade. Por isso que eu estou te falando. A capoeira regional contemporânea, que é essa mistura aí, que vamos ser sinceros, é a capoeira que veio da senzala do Rio de Janeiro, que se popularizou, entendeu? Através de Abadá e esse monte de grupo aí, que foi saindo, que foi ramificando, entendeu? E essa capoeira, ela já é institucional. Ela é tão institucional que ela já está mencionada no dossiê para o reconhecimento da capoeira através do IFAM, entendeu? Então, quer dizer, já não é uma fonte de informação qualquer, é uma fonte de informação que levou, entendeu? Não, eu não estou falando que é uma fonte de informação qualquer. Sim. Eu estou falando da influência que isso faz dentro da capoeira. Por exemplo, se eu estou numa roda de Angola e vou lá e na hora eu vejo, dou uma boca de calça, uma vingativa, o cara vai falar para mim, pô, meu irmão, você encostou a mão em mim. Você fala, porra, mas isso aqui é capoeira de Angola, é uma vingativa, é uma boca de calça. Eu não posso mais isso? Isso que eu estou dizendo. Entendeu? Entendi. Acabam engessando e direcionando. A preocupação nossa é com isso, né? Com a nossa luta ancestral, né? Com a nossa cultura ancestral, que o IFAM ou outro qualquer órgão do governo vai começar a fazer o quê? Limitar e embranquecer a capoeira e as pessoas não conseguem o quê? Identificar isso. E às vezes o mestre dentro da roda da capoeira fala, realmente não pode fazer isso. Daí você fica assim, porra, velho, e agora? O que é capoeira? Posso entrar num termo e começar com a reflexão do Peroba? Posso? Mete bronca. Gostaria de saber com vocês, nosso segundo ponto, alguns de vocês já colocaram a questão da força da igreja evangélica dentro da atual capoeira, né? Da força que ela tem, e eu estou aqui colocando da força de violência, né? A demonização da capoeira evangélica, da neopentecostal, porque evangélico, boa parte, a catolicismo é evangélico, trabalha com evangélico, né? Os kardecistas trabalham com o Evangelho segundo Allan Kardec, então acho que é um absurdo esse ataque, esse nome colocado, somos evangélicos. Neopentecostal, tá certo? Como que vocês visualizam a questão da capoeira gospel e a demonização das manifestações capoeirísticas, tá? Mas, Peroba, começa com você, por favor. O que eu vejo? Eu vejo uma forma criminosa. Não tem, assim, ou seja, é colonização pura, certo? A primeira coisa, endemoniza, descaracteriza tudo totalmente, se apropria, certo? Reformula e aí passa como se fosse deles. Então, é algo criminoso, né? Não tem mais definição. É um crime, entendeu? Um crime é um crime para capoeira, é um crime para cultura do homem preto, sabe? É um crime. E outra, capoeira, né, ela é patrimônio,
certo? Ele é patrimônio. É um patrimônio, já é tombado já pelo dossiê do IFAM. Né? O patrimônio, ele se faz o quê? Ele se preserva, ele não se modifica. Criminoso, situação criminosa. Sabe? Não tem outra definição. Quem faz isso é capitão do mato. Quem faz isso, na minha visão, na minha opinião, é capitão do mato, com todas as letras. Ótimo. Entendeu? Seja quem for que está fazendo isso. E diga-se de passagem, né? Tem muita gente fazendo isso. Né? Beleza. É isso aí, pessoal. Capitão do mato. Manuel, quer continuar, então? Então, essa questão que a gente está falando sobre a endemonização da capoeira, né? Isso começa a excluir o mestre de capoeira preto desse conhecedor, o griot conhecedor da cultura preta. Por quê? Você não pode desvincular a capoeira do candomblé. Você não pode desvincular a capoeira de qualquer outra cultura de matriz africana, né? Que você vai estar sofrendo o processo de embranquecimento da capoeira. E com a vinda da igreja evangélica, por maior número de adeptos, ela começa a fazer o quê? A mesma coisa que ela faz com um cidadão que não é capoeirista, ela vai celebrar, certo? A capoeira deixa de ser capoeira no momento que não se pode mais falar de orixá dentro de uma roda. Que não se pode mais fazer a menção dos 3 birimbaus com os 3 atabaques. Que o mestre Pratinha fazia o relacionamento disso. Como também o mestre Bimba fazia o mesmo relacionamento do atabaque, mas ele, da forma dele, ele tirou o atabaque como forma de respeito e o outro introduziu como uma forma de respeito também, né? Eu vejo isso porque alguns trabalhos que eu participei, a aula, naturalmente, quando vem o aluno e pergunta assim, poxa, professor, ele olha para mim e fala assim, qual é a sua graduação? Eu falo, é de contramestre. Ah, contramestre, o que é contramestre? Você explica. Ah, mas por que é azul e branco? Daí, no caso da capoeira que eu pertenço, cada graduação refere-se a um orixá, certo? E começa com cordão verde, que é Oxóssi. Mas quem é Oxóssi? Oxóssi é um dos responsáveis pela mata, pela floresta. Ele é um deus. Daí pronto. Você vai enganar a criança? Você vai falar que não é um deus? Ou que não tem religiosidade dentro da capoeira? Daí você falou, Santo Antônio é protetor da... Mas peraí, professor, não tem religiosidade, mas você está cantando ali aquela música de Santo Antônio? Daí tem um monte de criança que já começa a fazer o quê? Ela mesmo começa já a criar as informações e vai começar a te questionar e questionar na casa dele. Questionando na casa dele, maioria, infelizmente, na periferia, eles vão aonde? O que tem na periferia? É igreja e bar, certo? A diversão na periferia ou é um terreiro de candomblé, como diz o Mano Brown, né, dos Nacionais, ou é uma igreja evangélica, certo? E assim, massificando a igreja evangélica, por quê? Porque eles demoniam a capoeira. Eles podem ver um atabaque e falar que é coisa do diabo, alguma coisa referente a isso, né? Perfeito. E começa-se a exclusão do profissional. Eu vou falar um bom profissional de capoeira, porque ele não vai desvincular a religiosidade da capoeira. Ele não vai fazer esse processo de embranquecimento. Ele não vai participar disso, né? E você falando isso, muitas vezes vai vir o seu coordenador, vai vir o diretor, vai vir o presidente da associação e vai falar, olha, você não pode falar de candomblé. Fala, não, mas eu não estou falando de candomblé, eu estou falando de capoeira. Mas você não falou lá? Não, falei, porque faz parte, mas eu estou falando de capoeira, não estou falando de candomblé. Não falei qual é o santo, qual que é o ebó, qual que é a vestimenta dele, o que ele come, qual a reza dele, não falei nada disso, eu só fiz uma relação que não dá para excluir. E muitos professores, muitos contramestres de capoeira e mestres de capoeira fazem isso, porque eu vi. Eu não estou falando coisas que me contaram, não. Teve numa das associações que eu participei, que até, inclusive, eu não sei se o mestre Perova estava sabendo disso, acredito que sim. Em São Bernardo do Campo, tiraram a capoeira do edital Tempo de Escola por esse fato.
que eu vi, eu participei um ano anterior, que eles vieram, me chamaram a atenção, e lá em São Bernardo do Campo, o grande percentual do prefeito, ali da organização, dentro da prefeitura, são evangélicos. E quem toma conta hoje lá, desse tempo de escola, essas coisas, são os evangélicos. Então, diversos amigos nossos participam de lá. É só perguntar para eles, nós vamos ficar sabendo também. Eu vi mestre de capoeira, de vez fazer maculelê, daí na hora falava algo de Jesus Cristo, né? Mudando a letra da música. Eu falei, pô, o que é isso, cara? O que vocês estão fazendo aqui? Né? Perfeito, assim, ótima análise. Ótima análise. E começa a excluir. Então, o que aconteceu? Você trabalha com capoeira, você faz o mesmo segmento, você explica da forma que foi te ensinado, sem exclusão, sem embranquecimento dela, né? Você é excluso, porque você é visto como um problema por eles, né? Eles não querem falar sobre candomblé, eles não querem que você consiga fazer com que as crianças, os adolescentes, ou até os mais velhos, consigam se identificar como pretos, né? Como aquilo que veio na religião dentro vamos falar assim, dessa roda. Por isso que a capoeira é um círculo. Estava toda a cultura nossa lá dentro. São as sembas, né? Que era tudo originado dentro dessas sembas. Tanto é que teve depois a mudança fonética para samba. Mas é tudo essa relação, né? E eles querem acabar com essa relação da capoeira com a cultura negra. E é um embranquecimento que a gente tem que prestar atenção, sim. E na hora que você vê isso, você tem que falar. Mas muita gente... Eu já fui cortado de batizado, não que eu queria falar sobre aquilo, falando, não vai dar tempo, vão parar. E ficou por isso mesmo. E assim que fui mais convidado para ir também. Eu só queria colocar que o ano passado eu estive no Equador, né? Fui convidada pelo Conselho Internacional de Direitos Humanos para representar o Brasil contra os ataques das religiões de matriz africana. E estavam lá representantes do governo, né? Fui eu e mais uma amiga. E para falar que, assim, o Brasil foi colonizado, nós fomos colonizados primeiro negando nossa alma, né? Diziam que nós éramos desalmados, não éramos humanos, e isso perpassa toda a história do país, né? Os ataques às religiões de matriz africana, as pessoas e os espaços, eles se reproduzem na capoeira, né? Assim como foi bem colocado aqui por vocês, pelo Mano, né, que acabou de falar agora também, que a Igreja Evangélica procura descaracterizar a capoeira, né, porque é uma forma de acabar com a nossa cultura, né, introjetando a cultura deles. E o que nós precisamos fazer é resistir, porque esses ataques vão ser cada vez piores. Essa tentativa de esvaziamento da nossa cultura vai ser cada vez pior se a gente não tomar conta, né? É muito triste ouvir isso, e eu já presenciei isso, como o Mano falou também, né? De ser silenciado quando você está falando da sua cultura dentro de um espaço que é nosso, e só que a gente tem que arrumar meios de nos organizarmos novamente. Eu sei que tem alguns movimentos, até hoje teve um mais cedo que eu esqueci, que acabei não conseguindo participar, por estar aqui com vocês, que eu acho importante também, de organização. Então, eu acho que a palavra agora que a gente precisa é organização. Cada um atua no seu espaço, ótimo, mas que esses espaços a gente consiga se organizar mesmo, né? Com história, política, economia, cultura, porque a gente fica focado só em uma coisa, às vezes, da nossa cultura e esquece o restante, que é tão importante quanto, né? Tanto para a gente, né, entender e compreender, quanto para as pessoas que são aliadas nossas, que elas consigam passar de uma forma melhor também, né, essas informações. Apesar de, depois da 10.639 ter melhorado bastante, eu acho, ter evoluído muitas coisas, algumas coisas deram uma errada, né, mas isso é outra história, mas a gente está avançando. Então, acho que já temos algumas cabeças pensantes, né,
que pensam por nós na academia, com propostas e tudo. E nós estamos nos dois lugares, eu acho, aqui, né? Tanto pensando quanto tentando um avanço, né? Porque é o que a gente precisa. Concordo plenamente com a fala do Manuel, do mestre Eduardo Negão, da Patrícia, dessa questão, né? Que não tem como você desvincular a capoeira das religiões de matriz africanas. Não tem como. É como se você estivesse omitindo a ancestralidade. Não tem como desvincular. Então, essa questão, principalmente esse ponto onde ele reforça essa questão de você pegar, né, com foco aí na questão do evangelho, do neopentecostal, de pegar a capoeira, de mudar as palavras e de vender, né, de colocar isso como se fosse algo deles. Então, isso é realmente um problema. E acho que nós temos um papel, principalmente depois da lei, né, 10.639, de você ter ali dentro das entidades, você poder ter isso como uma obrigatoriedade. Infelizmente, né, tem que ser obrigatório, porque deveria ser parte, porque nós somos totalmente miscigenados, que a nossa cultura é ancestral, mas cada um é um agente, né? Então a gente tem esse papel de disseminar e de difundir. E acredito que hoje a capoeira, dentro desses espaços, seja uma das principais maneiras da gente trazer esse olhar para a cultura negra. E com relação à religiosidade, aprendi muito disso com as idas, né, do Babalorixá, pai Francisco de Oxum, que ele frequentava muito a nossa escola de capoeira, e inclusive era uma coisa que para mim era assustador. Olha que doido, né? Eu olhava assim e falava, meu Deus, que eu lembrava das coisas que minha avó falava, das coisas que a família falava, que era ruim, que era o Exu Caveira, que era um monte de coisa. Então, quando eu comecei a fazer capoeira e quando eu via que o pai Francisco ia lá na casa, eu olhava assim, desesperada. Era o sentimento. E isso é o que essa sociedade, é o que o racismo estrutural prega. A negação da nossa origem, conhecimento da nossa cultura. Então, é muito forte o que isso é capaz de fazer com a gente, né? Gente, para mim, essa questão da capoeira gospel é insignificante. É minoria, é uma minoria muito pequena, entendeu? Que na pior das hipóteses, vamos dizer assim, ela dá emprego para alguns capoeiristas, desde que ele esteja ganhando alguma coisa, dando aula nesses espaços, que ele tenha que adaptar a capoeira a isso. Mas, velho, eu acompanho muito a capoeira, entendeu? Não é muito, entendeu? A capoeira é minha vida. E eu, sinceramente, velho, no meu ponto de vista, isso é minoria. A gente não deve ignorar, porque tudo que é minoria um dia pode ser maioria, entendeu? Mas a gente tem que se posicionar, mas eu não acho que é isso que tira o nosso sono, entendeu? Por quê? Eu acho que o ponto de vista da desportivização da capoeira, junto com esse processo de profissionalização da capoeira, é que dilui muito mais os aspectos afrocêntricos da capoeira. Você está entendendo? Eu acho que isso aí é muito mais prejudicial. Agora, prejudicial entre aspas, vamos dizer assim. Porque, na realidade, meu velho, a capoeira está numa encruzilhada, ela está com conflito, a gente está com conflito de interesses aí, entendeu? Porque se você quer preservar uma arte autêntica dentro de todo os seus preceitos básicos e tradicionais e de fundamento, você não populariza ela. Você está entendendo? Você deixa ela ali, quietinho ali, num grupo seleto de pessoas que você vai ter muito mais controle no sentido de conservar ela como uma cultura tradicional. Agora, se a gente quer que a capoeira cresça, a gente vai ter que estar vulnerável a essa diluição da capoeira. Então, como a capoeira ela tem esse leque imenso de facetas e ela se popularizou muito mais pela faceta desportiva do que a faceta cultural, a gente é desse jeito. Você está entendendo? Infelizmente, a popularização da capoeira se deu por essa vertente. E por quê? Porque essa vertente era uma demanda, entendeu? Dos capoeiristas e da capoeira enquanto instituição também. Essa questão da profissionalização, entendeu? Agora, como que a gente pode, do ponto de vista de antídoto para o veneno, que é a diluição dos aspectos afrocêntricos da capoeira,
no que a gente pode tentar amenizar o desgaste da essência da capoeira? É através da educação patrimonial, velho. Então, isso é muito simples. E a educação patrimonial você tem dentro da academia, você tem na escola através da lei. Como que é o número da lei aí, que eu sou ruim de matemática? A lei que está na 10.639. Isso, entendeu? Porque, na realidade, o fato da lei não ter uma efetividade do ponto de vista de fomentar as tradições afrocêntricas na escola é porque, velho, a lei já está sofrendo, como que eu posso dizer? Puta, me fugiu a palavra agora. Está sofrendo os danos, vamos dizer assim, entendeu? Do racismo estrutural, entendeu, velho? Porque o racismo estrutural, velho, ele é aquela fumacinha, ele é aquele espinhozinho que entra no seu dedo, que você vai para trabalhar, você sai para trabalhar, e aquele espinhozinho está ali, daqui a pouco aquele espinhozinho o seu corpo já metabolizou aquele espinhozinho, daqui a pouco ele não está te incomodando mais, entendeu? Então é dessa forma que se manifesta o racismo estrutural. E dentro da lei, dentro da escola, o que acontece? Nem todos os professores vão buscar a efetividade do desenvolvimento das tradições afrocêntricas dentro da escola através da lei. A lei está lá, velho, mas para ela ser fomentada da forma que a gente acredita que tem que ser, trazendo a escola para o ambiente, trazendo a capoeira para o ambiente escolar, entendeu? E a capoeira, de fato, ser ali dentro do ambiente escolar, ensinado como a arte marcial brasileira, com todas as suas características, mostrando todo o seu lado afrocêntrico, todos os seus fundamentos, os grandes mestres, e da onde veio a capoeira, exacerbando o aspecto da vinda da capoeira desde a sua gênese, na condição escrava do africano no Brasil, entendeu, velho? Então, é um processo de educação patrimonial. Então, eu acredito que é através de um processo de educação patrimonial que se inicia primeiramente no seu ambiente familiar, então, ou seja, os seus familiares, enquanto você é uma criança, enquanto você não está no ambiente escolar, você já tem ali pequenos como que eu posso dizer? Pequenos momentos de educação patrimonial, entendeu? De onde você veio, o que você deve dar mais atenção na sua vida do ponto de vista de identidade. Aí você vai para um ambiente escolar que já tem a lei, que já dá suporte para isso. Aí vem professores que já estão imbuídos dessa missão e fomentam isso e trazem a capoeira e trazem uma porção de outras manifestações afroculturais indígenas também, e ali passa aquilo para a criança de uma forma muito... Porque, velho, a grande questão, uma coisa que dizem, inclusive, nessas narrativas aí do racismo estrutural, é que o negócio é passado de forma tão displicente, velho, que não cria uma reflexão nas pessoas. Quem lembra de algum professor que te passou o período da escravidão de uma forma enfática, que fez você refletir sobre isso e que te marcou a ferro e fogo desde a sua infância, desde a sua juventude? Ninguém lembra disso. A gente vai se imbuir, de fato, desses fatos históricos e perceber a tragédia que foi isso quando a gente é adulto, por iniciativa própria, que a gente vai buscar os livros. Você está entendendo? E vai buscar as pessoas que se debruçaram a vida inteira na causa, no estudo dessa questão, e aí a gente passa a entender isso com mais empatia. Você está entendendo? Então, para mim, uma questão, mestre? A questão é essa. Entendeu? Para mim, a questão é essa. Posso fazer uma observação em relação a isso? Eu entendo o que o senhor fala em relação à preocupação, né, que acredita que seja uma questão de minoria. Eu não vejo dessa forma, eu vejo como algo extremamente perigoso. Desde 2016 eu estudo muito essa questão da capoeira neopentecostal e a invasão delas nas instituições de capoeira, né? E eu estudei de uma forma que ela vem como um conjunto, eu concordo com o senhor, ela vem como um conjunto. Ela vem dessa forma trabalhando a questão da conversão dos mestres de capoeira, né? Eu visualizo que eles estão no movimento desde, eu não vou falar anterior à minha pesquisa, desde 2016 para cá, eles vêm convertendo os mestres e as mestras. Convertendo o mestre e a mestra, ele converte o grupo. Então, eles começaram a investir de uma forma muito pontual, né? E eu estou falando aqui da Zona Leste, cada um de nós temos uma região, né,
A Zona Leste aqui, Sapopemba, Vila Prudente, São Mateus, onde eu estudei, meu amigo, quantidade de grupos. Eu não tenho nada contra, eu juro para vocês, não tenho nada contra a pessoa ser evangélica, ser neopentecostal, isso seria um absurdo, né? Seria inclusive criminoso. Mas eu acho um absurdo essa demonização, né? Essa retirada dos símbolos, como todos vocês colocaram de forma muito correta, essa demonização. Então eu visualizo que seja um conjunto. A gente tem a esportivização, como o Messi colocou, de uma forma muito correta, vindo de uma forma de retirada de algum simbolismo, deixando apenas o esporte, e essa galera destruindo, junto com uma bancada evangélica do Congresso Nacional, debulhando, destruindo o nosso simbolismo, e, claro, o fechamento da questão do racismo estrutural dentro das escolas, a qual eu sou professor, então eu visualizo isso de forma muito correta. Tá? Eu queria fazer essa observação, que eu acho que é muito perigoso mesmo. Tá? É o que eu vejo, né? Em cima de tudo isso que foi discutido, cara, por que só com as matrizes africanas se faz isso? Né? Por que não se faz isso com karatê, com jiu-jitsu, com judô, com boxe, com qualquer outra atividade? Não, é somente com a capoeira, com o samba. Então, cara, é muito criminoso. E outro, o racismo, certo? Ele se aprende dentro de casa desde criança, entendeu? São com as piadinhas que o pai faz, né? A criança acha engraçado, e a criança nela reproduz. Racismo estrutural. E o pai... Sim, então, né, o pai, ele incentiva. Então, assim, não, né, então eu acho que é o inverso do que você colocou, Eduardo. Que, assim, o que é apresentado é o racismo e não a educação patrimonial. Nessa história de que você falou, Justamente. eu queria conhecer essa escola. Porque, assim, é uma escola que seria o ápice, seria o topo. É uma escola que ela não existe. E o racismo, ele dentro da escola, ele se reforça. E as aulas de história são onde mais reforçam esse racismo. E ele dentro da capoeira, ele existe dentro da capoeira. E assim, é diário, né? Agora, se você falou que as pessoas não percebem a entrada desses símbolos, as pessoas pretas percebem. Né? As pessoas pretas, elas percebem a hora que o mestre preto, ele não participa de certos eventos. Né? A pessoa preta, né, ela percebe a hora que ela vê só mestres brancos, né, que estão ganhando o mundo. Né? Eu não estou tirando o mérito de ninguém. Eu acho que a pessoa trabalha, ela tem que ir, ela tem que fazer, ela tem que, né, representar a cultura que ela aprendeu. Né? Mas, né, a gente vê no caso do jongo, né? A gente pega a galera do jongo, que são pessoas pobres, pessoas humildes, né? E pessoas pretas. Né? E na capoeira é a mesma coisa. E quem come de toda essa cultura? Não são pessoas pretas. Né? Então, assim, é algo assim que é perigoso, entendeu? Porque, né, a pessoa ela entra de mansinho dentro da cultura, ninguém aqui a colar, mas, cara, só estão colhendo, né, só estão é o mesmo processo colonizador, só está sugando toda a cultura, só está sugando. E a hora que aprende a cultura, certo? Nenhum momento ou outro, né, faz igual o rapaz lá, né, o Madura, né, vai cuspir no que comeu, vai falar que aquele griot, o griot não é bom o suficiente. Né? Ou seja, não, peraí, sabe, a pessoa entende, agora sou eu da cultura. Não é mais você que entende daquela cultura, sabe? Tipo, esse processo, ele é muito perigoso. Né? Ele é muito perigoso e ele só prejudica os mestres pretos de capoeira. Né? Os mestres não pretos de capoeira, eles são da capoeira, eles estão inseridos na capoeira, só que eles têm uma certa blindagem mediante a isso, entendeu? Eles não sofrem o racismo nem estrutural, muito menos institucional. Eu acho que esse tema de hoje, ele é um tema que ele devia... O tema é racismo, só que eu vejo várias partes e vários diálogos que ele foge totalmente do foco e ele entra para um fator geral, um fator totalmente globalizado, que ele faz com que, sem perceber, prática de racismo. É uma prática de exclusão, de pertencimento,
quem pertence à capoeira, certo? A capoeira é para todos. Mas quem criou a capoeira? Quem sangrou, quem sofreu, quem morreu pela capoeira? Quem morre até os dias de hoje? São pessoas pretas. Quem são excluídas no dia de hoje? São pessoas pretas. Então, pessoal, quando uma pessoa branca, né, ela tem todo o direito de estar na capoeira. Só que são várias questões. Tu bem lembrou o mestre, né, Eduardo Negão, em que, né, a capoeira Angola, ela realmente resgata todo esse fator, né, cultural, né, esse fator de pertencimento, né, de trazer as tradições realmente. E as outras capoeiras, nem algumas fazem isso, outras não. Certo? E a gente tem também, né, nesse processo que entramos agora, que é o do evangelho. E esse processo, ele só prejudica a capoeira e só prejudica os mestres pretos de capoeira. Ótimo. Sabe? Boa. E é ruim. É ruim, sabe? É ruim, é realmente ruim, porque assim, a gente vê a fuga desses... Nós não, nós estamos debatendo, entendeu? Na nossa medida, entendeu? Muito assim, muito superficial realmente, não estamos querendo apontar ninguém, agredir ninguém. Acho que a capoeira, todo mundo está para estar na capoeira, a capoeira é para todo mundo jogar, para todo mundo participar, para todo mundo brincar. Só que eu acho que tem que se pontuar o pertencimento da capoeira. A originalidade, né? Boa, Vitor, boa. A originalidade da capoeira. E assim, não é mais do que isso, não é mais do que apontar. São valorizar esses griots, sabe? A valorização realmente. E nos dias de hoje não se vê isso, entendeu? O que a gente vê? A gente vê a questão do esquecimento, sabe? A gente coloca esses mestres de lado. A gente pega esse período, né, que a gente está vivendo, né? A pandemia. Né? Qual a população que é mais afetada? É a população pobre, correto? Né? De uma forma geral, né? É a população pobre. Agora, qual a parcela? Agora vamos classificar essa população pobre entre pretos, brancos e amarelos. Né? Entre essas três populações, todas têm suas demandas, sabe, sofrimentos, dores e necessidades. Agora, qual é a população que é mais atingida? É a população preta, correto? E dentro de um recorte da capoeira, quem é a população, quem é o mestre que está deixado de lado em todos os momentos? Em todos os momentos. Né? Ou seja, é o povo originário da capoeira. E, cara, isso tem que ser... Eu acho que é isso que deve ser citado. Entendeu? A hora que a gente generaliza, né, a gente fala de lei, não sei o que lá, lei 10.639, ela não funciona. Nenhuma lei, ela não funciona. Entendeu? O Estatuto da Igualdade Racial não funciona. Essas leis, elas estão no papel, mas na prática, dentro da escola, dentro do nosso dia a dia, ela não funciona. Sim. Top. Concordo, né, com o que foi dito, e mais uma vez, né, da mesma forma como foi na política, o dinheiro acaba comprando, de certa forma, os menos favorecidos. Então, essa questão do neopentecostal, querendo ou não, a bancada evangélica, eles têm muita grana. Então, isso não deixa de ser uma maneira de chamar atenção. Você fala assim, olha, porque Deus tem abundância para você. Você pode continuar na capoeira, a gente vai tirar isso aqui, a gente vai melhorar aqui, mas você vai ter o reconhecimento, você vai ter mais dinheiro para botar o pão na sua mesa. Então, tudo isso a gente não pode negligenciar, que pesa na hora da inclinação. Esse dado que o Vitor colocou é muito, muito importante, né? Eu não sabia que era tanto assim. Inclusive, é muito interessante esse tipo de conversa, porque muita coisa a gente acaba pegando da vivência do outro, da experiência do outro. Esse fato da conversão dos mestres, como o Manuel bem disse, né? Uma vez que você converte o líder ele tem influência de disseminar, de perpetuar, de influenciar. Então, é muito mais fácil. Então, aquilo que, como o mestre Eduardo Negão falou, que é uma minoria, pode se tornar uma maioria. Então, não sei, acho que o nosso papel é realmente não desvincular a questão
questão da ancestralidade, a questão, você tira um desses elementos para adequar, porque é mais aceitável aqui dentro da escola, é mais aceitável assim, assado, você está deixando de legitimar uma cultura toda. Não, a gente não está falando só de uma adaptação, né? Você pega uma música, não, vamos adaptar aqui, porque os pais vêm assistir. Não, não é isso. Isso é que vai lá para frente. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, de maneira bem aleatória, e ela falou assim, uma vez, minha mãe era babá, tava na casa da minha patroa, e aí o menino que ela cuidava perguntou, né, pra mãe, por que a cor da Mari é diferente? E aí a patroa dela respondeu, porque a mãe dela esqueceu ela no forno, filha, ela ficou queimadinha. Então, isso é racismo. Então, quantas formas diferentes essa mulher não poderia ter explicado por que nós temos tantos tons de pele diferentes? Então, é muito estrutural, a gente não percebe, às vezes, a questão é uma coisa de reprodução, inclusive as mães, às vezes, querem proteger os seus filhos, então, com 8, sei lá quantos anos, minha mãe já alisava o meu cabelo, porque na cabeça dela ela estava me protegendo. Se eu tivesse um cabelo liso, eu ia crescer de maneira mais aceita. Então, são muitas coisas que envolvem. Eu acredito que a capoeira é um reflexo da nossa sociedade. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Eu não sou poliana dentro da roda de capoeira e sou outra pessoa no meu convívio, enquanto cidadã, enquanto indivíduo. Acho que a nossa conduta é um reflexo. Então, todas as demandas que a gente tem no dia a dia, seja racial, de xenofobia, de homofobia, de tudo, do racismo, a capoeira é como se fosse uma amostra. Não é diferente. Então, a gente luta dentro e, às vezes, a gente acaba crucificando o nome da capoeira. É porque a capoeira, sim, porque na capoeira não é na capoeira, é no indivíduo. É o indivíduo que constitui todo esse conflito, que bota essa questão num balaio só, mas não é a capoeira. É igual os vídeos, normalmente as coisas que caem na mídia, né, normalmente as negativas, têm uma amplificação muito maior. E aí, quando as pessoas que são leigas, que não vivenciam a capoeira, que elas veem aqueles vídeos, que elas veem aquela determinada situação, meu filho nunca vai fazer capoeira, olha o que é a capoeira. Quem está de fora não identifica se é capoeira regional, se é contemporânea, se é Angola, se tem preto, se tem branco. Ela vai pegar o nome da capoeira e vai associar aquele fragmento que ela está vendo e vai classificar que a capoeira é ou não bom para o filho dela. Então, eu acho que é um negócio muito complexo. Falarem, eu gostaria de dar minha opinião também, se eu estiver errado, ou for mal entendido, gostaria que vocês falassem também. Para mim, na minha cabeça, todo branco é racista. E todo preto, quando não consegue se reconhecer, ele é colonizado. Agora eu vou dizer por quê. Certo? Quando a gente está numa escola, né, e vê uma criança preta, ou com o cabelo preso quando é menina, ou com um boné na cabeça quando é menino, você pede para ele, vamos fazer uma aula de capoeira, eu preciso que você solte seu cabelo ou tire seu boné. Não é porque vai fazer melhor ou pior a capoeira, mas para a gente começar a perceber. Professor, não vou tirar, não vou soltar o cabelo não, porque meu cabelo é feio. Mas quem que falou que seu cabelo é feio? Começa por aí. Daí geralmente vem posições de quem? Mãe e pai, né? E eu vou dar um exemplo porque todo o branco, ele é racista, mas assim, às vezes ele pratica o racismo sem perceber. Inconsciente. Tá? Quando você, às vezes eu costumo falar para alguns amigos meus, professores ou vizinhos, quem seja, você precisa perceber o racismo dentro de você. Daí as pessoas não percebem. Daí a gente faz o seguinte treinamento. Pense numa pessoa da justiça. Você não fala nem o gênero, muito menos a etnia da pessoa. Você pensou? Se ele for homem e branco, você é duas coisas. Racista, estruturalizado, né? E também machista, porque você imaginou um homem. Porque aqui no Brasil, principalmente, né? Quando você faz uma pergunta, coloque alguém da saúde na sua cabeça. Sempre vem quem? Um branco, um homem branco, né? De jaleco. E a gente começa a explicar aquilo para eles. Perfeito. Né?
por que não vai imaginar num trabalho, vamos falar assim, num cargo alto, uma pessoa negra, uma pessoa preta, uma mulher preta, um homem preto, uma médica preta, uma advogada preta, uma dentista preta, uma juíza de direito preta? Essa é a posição do racismo estrutural, né? Que a gente tem que provar, não que a pessoa vai lá não goste de preto, mas às vezes eu pego pesado sim. Alguns amigos meus brancos que falam que não são racistas, eu provo para eles que são. Falei, A sociedade é racista. Com uma mulher preta. Ficam todos assustados. Não, vocês nunca namoraram com mulher preta. Por quê? Racismo. Vocês acham, me desculpe a Poliana, vocês acham que a mulher preta é vista só como o quê? Como como o quê? Um objeto sexual, um símbolo sexual, reprodutor, o que você quer casar? consumir, mas não quer ter na sua vida Exatamente. companheira. Perfeito. Exatamente. Então, às vezes, você tem que pegar pesado e falar isso para a pessoa conseguir ver que realmente ela é racista e começar a trabalhar nisso. Outra coisa que a gente estava conversando aqui sobre a estrutura, né, da evangelização dentro da capoeira. Exterminou com os indígenas. Não conseguiram acabar com a gente porque a gente é um povo forte. Entendeu? Nós somos fortes e a estrutura da escravidão quis dizer que nós não somos. Certo? Só que nós estamos, através dos nossos antepassados, nossos ancestrais, sabendo que somos sim. Né? Com todo o sofrimento, com todo, vamos falar assim, carga que nos deram, né? Nós sobrevivemos, estamos sobrevivendo ainda, e outra vez vai ter mais uma luta, hein? E assim, essa luta está se formando agora, a próxima. Eu acho que só não estourou ainda aqui no Brasil por conta do Covid-19, porque assim, tem muitas pessoas que nós conhecemos, nós todos aqui que estamos fazendo essa live, todos somos militantes, certo? Então, o que está acontecendo? A gente tem que tomar cuidado, porque há 15 anos atrás, essa bancada evangélica, ninguém dava nada para elas. Ninguém fala, a bancada evangélica está lá tentando fazer as coisas. Hoje eles estão... Um terço do Congresso. Exatamente. Estão tomando conta. E se a gente repetir o mesmo erro dentro da capoeira, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão tomar conta assim, como já estão tomando. Posso citar uma questão, Manuel? Posso? Me permite? Opa, eu acho bacana duas situações que você colocou. A nossa sociedade ela é racista, né? Independente da etnia da pessoa, ela é uma sociedade racista e é um processo pedagógico muito longo. Né? Nós conversamos em relação no primeiro programa, que é um processo pedagógico com muito carinho. Eu sou professor, então eu visualizo o racismo dentro da sala de aula por conta da visualização das crianças, né? De todos os processos. De todos, e tudo que vocês citaram aqui de forma muito correta. Eu queria fazer uma outra observação em relação à pontuação que o Peroba colocou também, que é a questão das leis, né? Eu entendo que elas são fracas, viu, Peroba? Eu entendo que elas são muito poucas, são utilizáveis, mas elas são extremamente importantes e a gente tem que reforçar a importância delas. Porque, por exemplo, uma lei, eu como professor, eu leciono há 10 anos. Vocês, acho que todos vocês fizeram, né, o ensino fundamental e médio sem história da África, sem história da cultura afro-brasileira. Nós não estudávamos nada, não tinha nada. Hoje, você pega, eu vou falar o livro que eu utilizo, que é o Araribá, a precapa do Araribá, do capítulo sobre africanidade, né? Você tem um negro e uma negra voando, que é o simbolismo do orixá. Você tem o atabaque simbolizado na capa do livro, de forma linda, 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 linda. Toda a estrutura apresentando a quantidade, eu escutei de coordenadores. Falou, mas você tem que falar de todos esses povos? Fala demais, fala da Grécia. E essa é uma briga, assim, e explicar que o egípcio, né? Quer falar, Manuel, por favor? Não, Quer falar aí? mas assim, você consegue atingir ter essa visão porque a capoeira te mostrou isso. E a minha formação, né? A minha formação do axé, né? É difícil. Exatamente. Como eu falei, não só a capoeira vai conseguir isso. Ela é um elemento. Todas as vertentes de matriz africana. Você teve, vamos falar assim, essa visão dessa capa de livro, né?
orixás voando e o atabaque no fundo. A pessoa que não vai ter, olha lá, tem 2 pregados na parede. Perfeito, Ele não vai ter a perfeito. mesma É percepção isso. que a sua. Por isso que eu acho que é um processo, né? Eu acho que é um processo. Eu tenho certeza que todo professor de rede pública ou privada deveria fazer um curso de capacitação da história da África e da cultura afro-brasileira, sim. Acho que já tem, se não me engano, Cabenguele já tem. Cabenguele Munanga, gente. Já tem, já. Por favor. Pô, Professor cara, Munanga. as pessoas que vão fazer têm que levar a sério, né, mestre Eduardo? Com Tem que levar a certeza, com sério. certeza. Eu vou lá fazer aquele curso lá. Daí, porra, não É. absorve nada. Não absorve, velho. Nós estamos Ele chegando ao faz final. ali. Às vezes o professor vai lá, faz esse curso, velho, só para ganhar uns pontinhos ali no currículo, para depois mudar de letra numa carreira pública, mas ele de fato não se aprofunda. E eu vejo isso com muita frequência. Ele vai lá fazer aquele curso, nem da educação, que vai lá fazer o curso e não se apropria do conteúdo do curso. Ele está ali fazendo o curso só para ganhar uns pontinhos, para depois, no próximo ano, ele apresentar o certificado do curso, acrescentar umas letrazinhas lá e, de repente, melhorar o salário dele. Entendeu? Isso acontece bastante, principalmente na rede pública, né? Essa questão está absolutamente encaixada na questão do racismo estrutural. E o racismo estrutural ele é muito bem manipulado pela burguesia, pela elite, né, velho? Através desses tentáculos imensos que a elite tem em vários órgãos da estrutura da sociedade, entendeu, velho? Então, se você for fazer um paralelo, se você for entender, fazendo um paralelo rápido, por exemplo, né? Se você for entender que as federações foram o primeiro momento de cisão dessa essência negra da capoeira, na capoeira, se você for fazer um paralelo com outras culturas afro-brasileiras, você pega o samba da década de 80, apesar de algumas letras serem lisóginas e o caramba, tinha muito samba que falava do contexto da periferia, que falava da sabedoria popular, que falava das tradições negras. Só que quando o samba chega nos anos 90, ele é apropriado pela indústria fonográfica, que banaliza o samba, exacerba aqueles grupinhos da molecada que não tem muito compromisso com essa raiz do samba. Por quê? Só para vender disco, porque aquela molecadinha ali, ela chamava mais a atenção dos jovens e, com aquilo, os nego velho antigo do samba foram jogados à margem, velho. Entendeu? Eu tenho contato, tinha contato na época com gente que tinha contato com a rapaziada que produzia os shows de samba. Você pegava o fundo de quintal, você trazia para tocar no seu casamento, se você quisesse, porque o cachê dos caras foi lá pro buraco. Aí vou dar um outro exemplo. Você pega o rap. O rap vinha numa toada boa de conscientização do negro na periferia, do jovem negro na periferia. Porque o rap trazia uma mensagem forte de conscientização dos jovens enquanto negro, enquanto periférico. Mas aí o que acontece? Vem a indústria fonográfica do Rio de Janeiro, traz o funk com todo esse componente sexual, que o que um jovem mais pensa na vida dele, principalmente nessa fase, é sexo e ostentação, você está entendendo? E, com isso, eles conseguem tirar todo esse público jovem que estava ali no rap, se alimentando de conscientização, e leva para uma música banal só pelo ritmo e pela ostentação da sexualidade também, entendeu? Então, quer dizer, e isso faz parte do racismo estrutural também, Perfeito. Entendeu? Então, se você analisar, é óbvio a gente entender que dentro da capoeira isso também está acontecendo, entendeu? Eles exacerbam o lado profissional, o lado desportivo, em detrimento ao lado afrocêntrico, que vai diluir a consciência dos capoeiristas enquanto agente negro na sociedade, entendeu? Eu queria acrescentar Perfeito. isso aí. Caros, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso programa, caros e caras, certo? Eu vou pedir para vocês, pelo menos, desculpem a pressa, mas 30 segundinhos para fazer a despedida. E, antes de tudo, muito obrigado pelo carinho. Eu vou começar pela Poli aqui, por favor, Poli. Não, só gostaria de agradecer por esse momento de aprendizado. Eu acho que todo diálogo ele é válido, os conflitos são válidos, né? Então, os diferentes pontos de vista com certeza constituem para uma melhor visão de um fato ou de uma causa. Então, só agradecer mesmo pelo
pela oportunidade de ouvir vocês que têm mais experiência e contar a minha experiência também, mais Não, curta aí. foi maravilhoso. Foi Maravilhoso. Gratidão, Poli. Contramestre Manuel, por favor. Então, rapidamente eu vou falar sobre um coletivo que chama Muracilê, que é em estado de atenção. Já há 3 anos a gente vem trabalhando e agindo na rua mesmo, né? Eu acho que isso vai ser possível, todos nós nos organizarmos para que isso aconteça. O momento da gente ir para a rua reivindicar nossos direitos. E só frisando algo que o mestre Eduardo Negão falou sobre os pagodes. Tem uma frase do Racionais que é legal, que é assim, né? Corpos vazios e sem ética lotam os pagodes em rumo à cadeira elétrica. Isso! Certo? Muito Então bom, dá muito muito pertinente. que o mestre Eduardo Negão falou. Mucuyu, Colofé, Mojubá, Axé, a bênção de todos. Muito obrigado pelo convite. Gratidão. Maravilha a gente ter compartilhado aí nossas vivências e pontos de vista. E, para finalizar, quero novamente exacerbar o livro do Gessé Souza, que tem até em PDF, quem quiser eu mando, A Elite do Atraso, que tem um capítulo muito bom que fala sobre essa questão do racismo estrutural também. Eu acho que isso aqui é básico para todo mundo que se encontra, que se entende como negro, o Estatuto da Igualdade Racial. E eu quero encomendar também, eu quero mostrar esse livro aqui também, que eu acho ele muito bacana, que ele tem muitos textos de vários autores negros, que se chama Brasil, um país de negro, ou seja, é um ponto de interrogação, que ele está perguntando se o Brasil, de fato, é um país de negro. Ganhei de um professor meu da faculdade, e é muito bom, tem textos muito interessantes também. Muito obrigado a todos. Valeu, mestre. Mestre Peroba, por favor. Pessoal, acho que foi um momento muito interessante, de muitas reflexões, entendeu? Um tema que ele é bem profundo, né? Acho que cabe várias reflexões a respeito, entendeu? E eu gostei, sabe? Achei que foi bom, né? Diversos pontos de vista, né? Escutar pessoas com diversos tipos de experiência e é isso aí, pessoal. Vamos tocar o barco e lutar contra o racismo, né? É uma frase que eu adotei o seguinte: não precisa ser preto para lutar contra o racismo, basta ser humano, e humano todos nós somos, né? Chega! Gratidão a todos vocês que esteve presente nesse debate, seja através da luz, sua sinergia, seja através de um comentário, da indicação a um amigo, a uma amiga, né? E, claro, estamos nessa luta constante, estamos nessa corrente de amor, de respeito e de resistência, de combate ao racismo e ao fascismo que tanto impera em nossa cultura. Vamos na fé, vamos na axé e um butu para todos vocês.